Caros amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro da nossa série Expansão da Consciência. Hoje já estamos no vídeo número 14. Desde o começo até hoje nós abordamos muitos assuntos relativos ao conhecimento humano, principalmente no conhecimento no que diz respeito ao aspecto transcendental do ser humano. Não é foco do nosso trabalho relatar ou mesmo refletir sobre questões ligadas à materialidade. O nosso foco é partir em busca de uma consciência mais ampliada, procurar entender o que é a existência do ser humano aqui na matéria e procurar entender como fazer para o ser humano se libertar cada vez mais do jugo da matéria sobre o espírito. Então hoje nós vamos abordar um tema que julgamos que esteja diretamente vinculado também a um processo de desmistificação de tudo aquilo que o ser humano sempre levou como verdade, de tudo aquilo que o ser humano sempre julgou que seja uma verdade, sem jamais questionar, ou mesmo sem querer ampliar os seus conceitos. Esse tema é relativo ao conhecimento que nós temos sobre Deus. Se nós pararmos para avaliar por um instante tudo aquilo que aprendemos sobre Deus, principalmente nas escrituras tidas como sagradas, nós vamos avaliar que mesmo o conhecimento religioso, teológico do ser humano acerca da divindade, ele também evoluiu. Porque se nós olharmos, por exemplo, o Antigo Testamento, nós vamos perceber que o conceito que se tinha de Deus era de uma figura cheia dos defeitos humanos. Um ser vingativo, um ser que precisava ser agradado através de preces, de oferendas, de ofertas. Um ser que criou a humanidade a seu bel prazer, como se fosse um ser humano, assim como nós. Apenas Deus seria um humano dotado de superpoderes criativos. Com a vinda de Jesus aqui para a Terra, nós vamos ver que esse conceito se ampliou, porque Jesus trazia o conceito não de um Deus mais vingativo, mas de um Deus amoroso, cheio de bondade e de compaixão para com as suas criaturas. Entendemos no nosso conhecimento que Jesus não poderia dar um salto muito além do que ele deu naquele momento. Por isso, em diversas passagens, ele colocava um conhecimento mais oculto da divindade em forma de parábolas, nas entrelinhas de algumas mensagens, até mesmo em passagens curtas, quando ele dizia aos seus discípulos: vós sois deuses. Então, poucos entendiam o que Jesus estava querendo dizer com isso. E o conhecimento teológico das religiões tradicionais, elas evoluiu, mas não foi um progresso muito notável acerca do conhecimento sobre a divindade. Podemos perceber que a obra básica do Espiritismo, o Livro dos Espíritos, do Allan Kardec, logo no primeiro capítulo do livro, já existe a pergunta: o que é Deus? Então, o Espírito da Verdade e os espíritos da legião de seres que estavam contribuindo com a confecção da obra trouxeram alguns conceitos e algumas respostas que, de certo modo, vieram elucidar um pouco mais sobre essa divindade. Porém, o Livro dos Espíritos, na nossa opinião, ele ainda permanece com um conceito dualista. O que é o conceito dualista? O conceito dualista vai colocar um limite, vai colocar uma diferença total entre Criador e criatura. Vai colocar o Criador como uma entidade totalmente isolada e separada da criação, que criou as coisas para fora. Criou uma humanidade da mesma forma como um engenheiro cria os seus artefatos usando do seu conhecimento e das suas técnicas. Logo na sequência do Livro dos Espíritos, ele vem desmistificar sobre o panteísmo, que é uma doutrina que vem trazer um conhecimento diferente, mas um conhecimento que é descartado pela legião de espíritos do Espírito da Verdade, pois que o panteísmo identifica completamente a divindade com as criaturas. Ou seja, Deus seria o somatório total de tudo o que existe, de todas as consciências. Por conseguinte, Deus seria o efeito e não mais a causa. Porém, hoje nós temos um conhecimento
vindo de outras doutrinas, de outras filosofias, um conhecimento verdadeiramente esotérico, inclusive adotado por alguns filósofos, como o Huberto Roden, em que ele vai trazer um conceito mais elevado, um conceito que, de certa forma, une a existência de um Deus dualista com o conceito panteísta, ou seja, esse conceito se chama monismo. Esse conceito de monismo ele vai nos dizer que sim, Deus está manifesto em tudo o que existe, mas não está somente naquilo que existe, está também muito além de tudo aquilo que enxergamos, de tudo aquilo que apalpamos. Ou seja, Deus é imanente e também é transcendente. Esse conceito, então, nos parece muito mais aprimorado para o conhecimento que a humanidade tem hoje. É um conceito, por exemplo, que o Huberto Roden ele traz uma certa comparação, dizendo que Deus seria um oceano e a consciência humana seria como uma onda. A onda, ela está no oceano, ela existe por conta do oceano, mas obviamente ela não se confunde com todo o oceano. Então, por que trazemos esse conhecimento? Nós precisamos, para evoluir, trazer para dentro de nós, para o nosso âmago, para a nossa consciência, a noção de que nós, sim, temos uma partícula da divindade manifesta em nós mesmos. É por isso que Jesus dizia, vós sois deuses. Isso quer dizer que nós temos toda a capacidade de, na nossa existência material, fazer tudo aquilo que precisamos para evoluir, transformar tudo aquilo que precisamos transformar para nos tornarmos seres melhores. Além do que, desapegarmos-nos da ideia de que nossos desejos precisam ser satisfeitos por uma divindade superior. Nós estamos aqui com algumas limitações, cada um com as suas, mas estamos aqui com limitações porque são elas que estão, de certa forma, travando a nossa evolução. E o poder de realização e de transformação do ser humano, de ir além dessas limitações, seja física, espiritual, intelectual, o poder está todo dentro de nós. A questão é nós descobrirmos que esta divindade está em nós, elevarmos a nossa consciência ao ponto de nós integrarmos cada vez mais com essa consciência cósmica e aos poucos irmos nos desvinculando de tudo que é material e tudo aquilo que impregna a nossa evolução de apegos, de erros e de misticismos. Esse é o nosso recado de hoje e nos encontramos em um próximo encontro.